Abri, Senhor, os meus lábios, e minha boca anunciará o vosso louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Marcos 10, 46 ao 52. Naquele tempo, quando Jesus saía de Jericó com seus discípulos e considerável multidão, Bartimeu, filho de Timeu, um mendigo cego, estava sentado à beira do caminho. Ao ouvir que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava ainda mais forte: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e disse: Vão chamá-lo. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, levanta-te, ele está chamando você. Jogando fora o manto, ele deu um pulo e foi até Jesus. E Jesus lhe perguntou: O que deseja que eu faça por você? O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver novamente. Jesus lhe disse: Vá, sua fé o salvou. E imediatamente ele voltou a enxergar e seguia a Jesus no caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Sempre que eu leio esse texto, eu fico imaginando a exposição a que esse cego se dispôs a ter diante das pessoas. Embora ele fosse cego, mas eu fico imaginando que nós não temos, mesmo nas maiores dificuldades, nas maiores dores, nas maiores lutas da nossa vida, diante de Deus a gente não ousa se expor. Nós até nos expomos num show de um artista que gostamos, num estádio de futebol, num evento em que a gente está demasiado empolgado, mas diante de Deus nós somos muito sucintos, muito discretos. Nós não temos essa coragem como o cego teve. Então ele sabendo, ficou sabendo que era Jesus, ele intimamente acreditou pela expressão que o evangelista diz que ele usa: Jesus, filho de Davi. Ou seja, ele acreditava no seu coração, tinha ouvido falar, ele acreditava que Jesus era realmente o Messias, o Filho de Deus, por chamá-lo assim, filho de Davi. Então as pessoas vêm e falam: coragem, Jesus te chamou, levanta-te. Interessante a segunda atitude, Primeiro a exposição, a coragem, a confiança que ele tem. A segunda atitude que ele tem também nos diz algo. Diz que ele jogou fora o manto, deu um pulo e foi até Jesus. O manto, naquela época, para uma pessoa assim como Bartimeu, provavelmente que andava nas ruas, o manto era o maior bem que ele poderia possuir, O manto era a sua segurança, lhe protegia do frio, das intempéries, Era como se fosse talvez até uma espécie de barraca, poderíamos imaginar assim, para a pessoa andar, para alguém que anda pelas ruas, que vive nas ruas. Então era o maior bem. Esse bem ele jogou fora, o evangelista diz que ele jogou fora o manto e foi até Jesus, para dizer que ele se desprendeu de tudo realmente, que ele colocou toda a sua confiança, que ele confiou inteiramente, que ele confiou plenamente em Jesus. E aí o diálogo diz que Jesus pergunta para ele: o que você deseja? Ora, para nós parece muito óbvio. Talvez possamos imaginar que não era nem necessário fazer essa pergunta. A pessoa é cega, vai pedir o quê? Vai pedir bens, vai pedir outras coisas? Mas Deus, na sua misericórdia, no seu amor, ele respeitando a nossa liberdade, Jesus assim demonstra: você quer o quê? Você precisa de quê? Você quer que eu faça o quê para você? E aí o cego pede aquilo que realmente nós imaginamos que era o essencial, o melhor para a vida dele: que eu veja novamente, que eu possa ver novamente. Então Jesus diz: vá, sua fé te salvou. Interessante que em outros momentos Jesus poderia dizer, ou diz, seja feito conforme a tua vontade ou conforme a tua fé. Aqui o evangelista usa esses termos: sua fé o salvou, o salvou dessa situação, o salvou dessa condição de mendigo, de andar na escuridão, de não ver. E é isso que Deus quer para cada um de nós, quer nos salvar também. Nos salvar de quê? Das nossas situações de pecado, das nossas escuridões interiores, dos nossos abismos, da nossa cegueira espiritual, da nossa cegueira fraterna, de respeito,
de amor com os irmãos, com os semelhantes. É disso que Deus também quer nos salvar. Só que nós não nos consideramos cegos, né? Aí está o primeiro grande problema. Talvez por isso não abandonemos as outras coisas, não desapeguemos, não damos um pulo, não vamos até Jesus, não peçamos a Ele, porque acreditamos que nós vemos, que nós enxergamos tudo e conhecemos tudo. Que a cura e esse diálogo do cego Bartimeu com Jesus, nesse evangelho de hoje, possa nos ajudar a rever então a nossa situação e a rever também a nossa conduta com Deus. Um abraço, Deus abençoe, um ótimo dia.